Amigos queridos, amigas queridas, agradeço muito aqueles que se inscreveram no canal. Hoje nós vamos comentar um dos capítulos desse livro maravilhoso, escrito por Leon Tolstói, já no plano espiritual. O livro chama-se Leon Tolstói por ele mesmo, psicografado por Célia Xavier de Camargo. Vale muito a pena ler. E escreve Leon Tolstói: para existir e ter poder, o Estado necessariamente utiliza a força como meio de obrigar os cidadãos à obediência. Os estados estabelecem governos fortes, legislação opressora, um judiciário encarregado de aplicar essas leis, né? Cria exércitos fiéis para conter as rebeliões, obriga o povo ao alistamento militar para conseguir um contingente de soldados que mantenham a ordem. E escreve o autor, em suma: o Estado arma o cidadão contra o próprio cidadão, ensina o cidadão a matar o próprio irmão, coloca irmão contra irmão quando há conflito de interesses entre o povo e o governo, né? Quando surgem as revoluções. E também quando há desentendimento entre países, quando surgem as guerras. E isso aconteceu ao longo de toda a história da humanidade, povo contra povo, irmão contra irmão. Assim se constituíram os grandes impérios e assim se sustentaram os tiranos que caíram uns após os outros. Antes de Jesus, vigorava a lei mosaica, olho por olho, dente por dente. Então, a época de Jesus, podia-se entender que as pessoas agissem dessa forma, porque eram ainda ignorantes das leis divinas. Mas após a vinda de Jesus Cristo, como podemos ignorar os seus ensinamentos, né? E como foi o comportamento da igreja ao longo do tempo, da igreja católica? Para sustentar-se no poder, a igreja criou e manteve todo tipo de violência, guerras contra a sociedade, exércitos comandados pelos papas, que esses exércitos matavam, espoliavam, torturavam, saqueavam cidades. As cruzadas, que foram guerras cruéis, sob o pretexto de libertar o Santo Sepulcro em poder dos árabes, né? Os exércitos comandados, né, pela igreja invadiram territórios, perpetraram as maiores atrocidades contra uma multidão de muçulmanos, dizimando cidades inteiras. E o Tribunal da Inquisição, ou Santo Ofício, né? Que julgou e condenou os seres humanos cuja única culpa era pensar de forma diferente àquela estabelecida pela Igreja. Então, o Tribunal da Inquisição mandou milhares de pessoas à morte nas fogueiras. O processo era instaurado sem nenhuma justiça. O denunciante não precisava se identificar e muitas vezes ele era movido por uma vingança pessoal. E após a denúncia, a pessoa era presa, torturada para confessar os seus crimes que não cometera. Ela não suportava as torturas, acabava confessando que não fizera. Se confessasse, teria uma morte mais branda antes de ir para a fogueira, né? Se confessasse. E se não confessasse, aí ela iria para um suplício no alto de fé, em dias festivos, com toda a pompa. E isso acontecia após a igreja expoliar os bens do prisioneiro de forma cúpida e perversa, escreve Leon Denis. E tudo em nome de Cristo, do Cristo, né? Para, entre aspas, né? Salvar a alma do herege. E
Leão Tolstói pergunta: como adequar as palavras de Jesus, de amor e perdão, com as atitudes dos religiosos que se diziam representantes de Deus na Terra? Aí, no século XIX, as populações dos países europeus estavam extraordinariamente inquietas e inseguras. E em 1892 foi feito o Congresso Universal da Paz em Londres. Nessa reunião, as pessoas enfatizaram a necessidade da fraternidade entre as pessoas para que houvesse fraternidade entre povos e para que surgisse uma paz duradoura. Reconheceram a influência do cristianismo na base, nos ensinamentos de Jesus sobre o progresso moral e político da humanidade. Sugeriram aos professores de história nas escolas para que mostrassem os malefícios das guerras para os seus alunos. Eles trouxeram um manifesto contra o uso do exercício militar nas aulas de educação física, que na época era assim, e sugeriram que se criassem brigadas de salvamento e não brigadas quase militares, e consideraram a enorme influência moral e social da mulher no trabalho da paz, da conquista da paz universal. Defenderam um desarmamento geral e gradual, O desarmamento geral e gradual seria a melhor garantia da paz. Outros congressos pela paz aconteceram. E aí os países se prontificaram a assinar os acordos de paz. Mas, logo em seguida, aumentaram seus exércitos e seus armamentos, com a justificativa de prevenir conflitos. Mas, no fundo, explica Tolstói, os governos querem permanecer no poder. E com isso, eles usam a força dos seus exércitos. E escreve, o autor, cada lado precisa ceder um pouco nos conflitos, entre governo e povo, entre nações. Cada lado precisa ceder um pouco em seus interesses, em benefício de todos, esquecendo o orgulho, a ambição, o egoísmo, a vaidade, o poder, para que haja uma sociedade mais justa, mais conciliadora, mais fraterna e que não necessita de exércitos. As funções do exército, para justificar esse gasto excessivo com a sua manutenção, seria manter atividades de cunho social, integrar e ajudar as populações e socorrê-las nas emergências. E a função do Estado seria administrar e unir as suas diversas áreas. Escreve Tolstói, o governo só justifica a sua existência se realmente visar ao benefício comum do povo, criando uma sociedade mais justa, mais solidária, mais igualitária, em que as distorções socioeconômico-culturais sejam minimizadas, caso não possam ser de todo extirpadas. E Leão Tolstói, nesse livro, conta que ele encontrou lá na espiritualidade, na cidade espiritual onde ele vive, a forma de governo ideal exercido por uma aristocracia intelecto-moral, exercido por pessoas de grande elevação intelectual e moral, que visam o benefício de todos. Allan Kardec fala sobre isso no livro Obras Póstumas, e esse será o governo do futuro. Esse será o futuro da humanidade, quando o planeta, que passa pela fase de provas e expiações, chegar à fase de planeta de regeneração.
Amigos queridos, que a paz do Mestre esteja conosco e que haja paz, né, no mundo inteiro. Vibremos por isso.